Olá, deusas e deuses, muito bem-vindos a mais um episódio do Afrodite. Lembrando, né, que estamos entrando num mês muito importante. É um mês conhecido como o mês das mães, mas o mês das mães, na minha opinião, são todos os meses, enfim, né? Mas quero estrear este programa com um assunto e com uma pessoa muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer. E como vocês sabem, o Afrodite é um programa sem mimimi, né? O programa Afrodite na Cubo Play é daqui e é para todo mundo. Então a gente não pode ser com mimimi ou cheio de coisinhas. A minha convidada, ela lançou um livro chamado Mãe, Amor e Justiça. Ela é a Denise Dutra e vocês entenderão ao longo do nosso bate-papo a razão de ela estar aqui neste mês tão significativo. Obrigada, Denise, muito bem-vinda. Obrigada, Kelly, eu que te agradeço o convite. Estou muito feliz de poder estar aqui contigo nesse dia. Ah, imagina. Olha, a gente vai falar, obviamente, de uma história que eu vou deixar que tu me contes, né? Porque eu ganhei este exemplar, um carinho enorme, inclusive, obrigada. Eu quero entender primeiro um pouquinho da Denise como mulher. Vamos lá. Quando a Denise casou, como é que foi a vida da Denise desde a adolescência ali? Quando a gente pensa no que a gente vai fazer na vida, sabe? Bom, a Denise, ela se casou muito nova, aos 18 anos, com o primeiro namorado. Bem jovem, né? Bem jovem. Fizemos 25 anos de casados agora no domingo passado. Ah, estão juntos? Sim! Olha, chupa essa, viu? Adorei. Estamos juntos. Que coisa linda, coisa boa. Sim, é um parceiraço, é uma pessoa incrível. Aquele encontro de almas, né? Porque pra durar esse tempo todo... Eu digo assim, ó, quando tu sente a falta e quando aquela pessoa, tu te sente segura ao lado dela e ela ainda te faz rir, que tu quer sair, tu quer a companhia daquela pessoa, segue então, com ela. Porque é com ela, então assim... Então, poxa, eu sempre pensei isso, a Denise me ajudou agora a concluir isso, que coisa legal, porque toda vez que eu me arrumo, ou que eu penso em alguma coisa, ou que eu quero sair, ou que eu quero, ou que meu marido não tá, enfim, ou que eu vou me arrumar. Aliás, eu vou fazer menção aqui a esse cabelo de milhões, vai Rafael aqui, a equipe maravilhosa, a make da Jade, o cabelo do Patrick, o Thiago, a galera toda, para mandar um beijo, porque vocês são demais. Mas sabe que toda vez que eu penso isso, eu penso, o balanço do meu casamento tá bom. Então tu falaste isso agora, acho que gostei. Eu acho que isso mesmo. 43. Tá, então estamos ali, estamos juntas, então tá ótimo, tá? Porque se fosse de uma geração muito diferente, eu ia dizer, não, muito, né? Mas não, então tá. Não, eu acredito muito na instituição casamento. Acho que a gente pode sim ser feliz por longos anos. Claro que nenhuma relação é 100%, não, né? Sempre tem os altos e baixos, favor, que nunca teve. Isso não existe. Sim. Mas assim, eu acredito que eu me saí muito bem com a minha escolha, né? Que coisa boa! Graças a Deus a gente se dá muito bem, ele é uma pessoa fantástica, assim, ele é divertido, ele é espontâneo. Sim, porque para 25 anos eu fico pensando, eu tô há 10 com o meu marido, e eu sempre acho que é isso, tu tá sempre renovando coisas, tá sempre olhando para aquela pessoa e vendo e o teu olhinho, os teus olhos brilham, né? Então, acho que essa é a maior prova de que ele realmente te faz muito feliz e que coisa boa. Como é que é o nome dele? Luciano. Luciano, parabéns, hein? Porque a Denise já vi que não é mulher fraca, então para fazer uma mulher dessas brilhar o olho após 25 anos, parabéns. Homem de milhões, adoro. De milhões. Ai, que tudo. Denise, então me conta, e tu te formou em alguma coisa, trabalhou, como é que foi isso? Daí casou jovem, enfim? Eu casei muito jovem, né? Não consegui ainda fazer uma faculdade, mas eu ainda tenho o desejo de fazer. Tivemos o nosso primeiro filho, eu já estava com 19 anos, apenas com 19 anos. Sim, foi em seguida, assim, do casamento. Isso, 4 meses depois de casada eu engravidei do Júnior. Quando o Júnior estava com 4 anos, eu tive o Pablo.
né, que agora está com 19. Trabalho como assistente administrativa em um supermercado. E me aventurando como escritora. Pois é, eu ia dizer, e agora, escritora. Vamos ao tema, né, o que te motivou a escrever? Bom, primeiro assim, conta o fato pra gente. O que aconteceu que daí, para chegar no livro, teve um fato. Teve. Em 2018, infelizmente, eu perdi o meu filho mais velho, Luciano Júnior, vítima de um latrocínio. Ele estava vindo do trabalho quando foi abordado e mesmo tendo entregue o celular, ele foi alvejado com um tiro na testa e veio a óbito. Foi um período muito difícil, muito conturbado, muito triste, no qual eu comecei a escrever textos para desabafar, porque eu achava assim, que se eu contasse a minha história para alguém, a minha história era tão triste que eu tinha medo que a pessoa desabasse antes de mim. Sim. Então eu comecei a escrever textos para desabafar. E na época, muitos repórteres entraram em contato, né? Isso aconteceu lá em Gravataí. Em Gravataí. Tá. Mas um em especial, o Renato Dornelles, ele fez uma abordagem diferente, o que me fez dar uma entrevista, a minha única entrevista, que saiu no Clique RBS, na Zero Hora, no Grupo RBS ao todo. E a partir dali, eu e Renato, a gente não perdeu o contato. E uns 2 meses antes de completar 1 ano, o Renato entrou em contato comigo, querendo fazer uma homenagem ao meu filho, quando completasse 1 ano de falecimento. E eu enviei alguns textos para ele por e-mail, só que ele acabou saindo do Grupo RBS uns dias antes e essa reportagem acabou não sendo feita. Mas ele gostou muito dos textos e não queria que os textos se perdessem. Então eu comentei com ele que meu marido tinha me dado a ideia de escrever um livro. E aí o Renato topou a ideia, topou me ajudar. Depois ele foi na minha casa, nos tornamos amigos de uma pessoa da qual eu era fã, acabei me tornando amiga. E a gente começou o projeto Mãe, Amor e Justiça. Nesse tempo, né, ao longo desses quase 5 anos de luto, eu vim escrevendo esses textos para desabafar. Então, assim, o meu livro, o Mãe, Amor e Justiça, ele é um compilado de textos de todas as etapas que eu passei desse processo do luto. E eu acho que é importante a gente falar, assim, a gente vive cada vez mais situações de violência, o medo, né? Imagino como que tu recebeu, isso foi à noite? Foi à noite. E como é que tu recebeu a notícia? Eu tinha acabado de começar um emprego novo em um hipermercado, e eu vi que o meu telefone estava vibrando muito, mas eu não quis atender. Sim, aquela coisa que tu vê que dá uma insistida, assim. Dá uma insistida, mas eu pensei assim, olhei pro horário e disse, não, esse horário meu marido está em casa, meus filhos estão em casa, então acredito que não seja nada de importante. Vieram, né, me chamaram, e quando eu vi, tinha uma amiga minha, uma amiga de muitos anos, e ela me disse, Denise, o Júnior levou um tiro, e eu não sei exatamente o estado que ele tá. Aí ele já tinha sido levado para o hospital? Já tinha sido levado para o hospital. Peguei minha bolsa e saí. No estacionamento, eu já liguei para o meu esposo. Luciano, aonde foi o tiro? E ele me disse que foi na cabeça e ele tá muito mal. Só que, na verdade, enquanto ela foi me buscar, meu filho faleceu. Tu não teve oportunidade de... Não tive oportunidade. Então, assim, eu fui o caminho inteiro do hipermercado até o hospital planejando como seria a minha vida. Eu sempre fui muito de planejar. Então, bem pé no chão, né? Bem pé no chão. Então, assim, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Um tiro na cabeça. Eu sei que meu filho não vai voltar ao normal. Talvez ele fique em um estado vegetativo, algo assim. Ele vai precisar de mais cuidados, ele vai precisar usar fraldas. Isso tudo no caminho. Isso tudo no caminho.
Daí eu fiquei pensando... A tua amiga foi te buscar no hipermercado? Isso, uma amiga quando tu foi me enxergou buscar. a tua amiga, tu já viu que tinha uma merda ali. Já vi que tinha alguma coisa, porque o meu filho menor na época, eu vi que ele ficou escondidinho, assim, tremendo, assim, sabe? Ele tava junto. Tava junto. E ela tem uma menina também, que se criou lá com os meus meninos lá. Ela, inclusive, essa minha amiga, ela é professora, ela foi professora dos meus filhos, né? Os meus filhos viajavam com ela nas férias, a filha dela também viaja comigo. Inclusive, eu digo que ela é a minha filhota do coração, porque ela tá sempre comigo. Então, assim, nesse trajeto, eu já tinha planejado tudo. Mas não chorou? Não, eu tava em pânico, assim, porque, assim, ó, eu não tinha tempo para chorar. Eu não podia chorar, né? Então, assim, eu fui choramingando, lógico, mas assim, pensando, eu vou ficar horas na recepção do hospital ali, esperando na sala de espera, mas nunca, em nenhum momento, eu pensei que eu ia perder meu filho. Sim, tu planejou qualquer coisa. Planejei ficar tudo. Cuidando dele em casa, aquela coisa, mas não imaginou perder o filho. Não, isso foi uma coisa que jamais eu imaginei. Então, quando eu desci, que eu saí correndo, que eu vi meu marido sentado na frente do hospital, e eu olhei para a mochila do Júnior e eu vi que não tinha sangue. Eu pensei, ele tá em cirurgia, sabe? Só que quando eu olhei pro meu marido, que meu marido me olhou, meu marido, ele é muito direto, assim, ele não tem o mimimi. Ele não consegue esconder também, não tá consegue. Na cara dele, assim, Ele disse, Moro, nosso filho, infelizmente, ele faleceu. Naquele momento eu desmaiei. Eu desmaiei, mas eu tinha que voltar. Eu não tinha tempo para estar desmaiada. Só que assim, as minhas pernas não funcionavam, eu não conseguia ficar de pé. Então assim, eles pegaram uma cadeira de rodas, me levaram até para dentro do hospital. E acontece como sempre, tu tem que tomar um remédio, tu tem que se acalmar. Qual é a mãe que se acalma sabendo que o filho morreu com um tiro na cabeça? E qual é a mãe que não quer pelo menos correr pra agarrar o filho? Dar um beijo no filho? Porque, né? É o óbvio. Tem todo o protocolo, ok, mas assim, não interessa se numa cadeira de rodas, do jeito que for, tu quer ver o teu filho tocar, porque é uma ordem inversa. Perder um filho é uma ordem inversa. E o teu marido, como é que ele tava? Ele chegou assim a ficar desesperado, porque ele que te deu essa notícia, né? Antes mesmo de tu poder tomar pé da situação. O meu marido, ele é uma pessoa que ele é muito forte. Muito, muito forte. Ele me deu a notícia e ele me conhece muito bem, né? Chamaram ele para ver o Júnior. Ele disse, não tirem o Júnior daí, porque minha mulher vai chegar e minha mulher vai querer ver ele. Então vocês não tirem ele daí. E óbvio, eu cheguei, eu queria ver meu filho. A doutora veio, ela tentou me explicar, que tentou salvar. E eu disse, eu só quero ver o Júnior. Mas tu tem que se Desculpa te perguntar, mas em que parte da sua cabeça foi? Na testa, em cima do olho direito. Testa. Bem na testa. E eu disse, não. Eu entendo que tu tentou salvar meu filho. Sim. Mas eu preciso vê-lo. Eu não quero vê-lo. Né? E então, assim, quando eu cheguei, que eu olhei pro Júnior, é uma coisa surreal. O chão abre assim nos teus pés, assim, é como se cortassem minhas pernas e mandassem assim, ó, corre. Não existe. Sabe? Chamar por um filho, eu olhei cada detalhe dele. Sabe, ele tinha um sinalzinho aqui embaixo, assim, no peito. Eu procurei aquele sinal como forma de dizer assim, não, né? É o meu filho. Não é ele. Então, assim, e eu dizia, Júnior, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo aqui, meu filho? Levanta, volta com a mãe precisa de ti, volta, obedece. Eu dizia pra ele, obedece a mãe. E nada acontecia. E eu comecei a beijar o meu filho. Eu sentia, ao mesmo tempo que eu sentia o gelo da pele dele, que estava ficando gelado, eu sentia o gosto do sangue do meu filho. Então, assim, o Mãe Amor e Justiça é para isso. Para que nenhuma mãe beije seu filho e sinta o gelo da pele dele.
Que nenhuma mãe mais beije um filho no leito de morte por causa de uma violência. Nós temos que falar. Nós precisamos falar. A gente tem que lutar para uma sociedade melhor. E a morte do Júnior, ela não vai ser só mais um número para a estatística da violência. Não vai, porque eu não vou deixar. E eu vou encorajar cada mãe que perdeu o seu filho para a violência a lutar por justiça. Mãe, amor e justiça é isso. É mãe, é amor. É o amor mais puro que existe, que é o amor entre mãe e filho. E a justiça, porque a gente tem que lutar, a gente não pode se calar. Não adianta ele só te dizendo assim, é a vítima, vai ter um julgamento. É a vítima, mas a vítima, ele é o meu filho. É a tua vida, é a tua família. Como é que ficou essa... Depois que tu viveu esse momento terrível que tu me descreveste, como é que, assim, como é que tu conseguiu sair dali? Porque eu não tenho pretensão alguma de imaginar o que tu sentiste, mas com toda a empatia que eu posso ter pela tua situação, eu não sei se eu conseguiria sair de perto. Eu acho que eu teria... Porque, assim, quando meu avô morreu, óbvio, eu não estou comparando, sim. Quando meu avô morreu, eu tinha 7 anos e eu fiquei ao lado do caixão o tempo todo. Na verdade, eu vi ele caindo em casa, aquela coisa toda, mas, assim, e quando foram fechar o caixão, tiveram que me tirar de lá, porque eu esperneei, eu gritava, eu dizia, não, ninguém vai levar meu avô, ninguém vai levar meu avô. Então, me conhecendo, eu fico pensando, e aí, como é que ficou assim, né? Kelly, depois daquele momento que eu comecei a beijar ele, assim, ele era mecânico, a paixão dele era carro. Então, assim, as mãozinhas dele já estavam amarradas e eu limpei as mãos deles com a minha própria mão. Eu tirei a graxa das mãos do meu filho. E naquele momento, eu lembrei do Mano, eu lembrei do Pablo. Eu tenho outro filho. Então eu saí correndo. Como é que tu vai te dividir nesse momento? Mas eu tenho o Mano e ele tá lá. E quando eu cheguei para achar que eu ia dar a notícia, ele já sabia, porque ele ouviu os meus gritos de fora do hospital. Os meus gritos de desespero e de dor. Então, assim, mas eu tenho outro filho e eu tenho que viver por ele, porque seria um egoísmo da minha parte não querer mais viver. Claro que para uma mãe que perde um filho, o suicídio, ele é uma das coisas que anda ali. Eu ia te perguntar, aproveitando a produção, não precisa cortar essa parte, só traz lenço pra gente, por favor, porque eu vou chorar aqui com certeza. Obrigada. Vamos tomar um golinho. Tu quer? Eu não falo sobre isso. Eu quero que tu fales. Eu quero importante. Tudo que tu... o teu maior ato de coragem, Denise, pra mim, ele é eu ter te chamado. Primeiro é esse aqui, o maior ato de coragem. Pode me alcançar aqui, não tem problema. Isso aqui não vai ser cortado, porque aqui a gente é sem mimimi, a gente está falando de um assunto que... E a gente tem uma equipe de milhões aqui maravilhosa que nos apoia. Obrigada. Obrigada, meu bem. O teu primeiro ato de coragem foi esse aqui, essa coleção. Na verdade, imagine uma mãe perder um filho de uma forma tão trágica. Perder um filho já é trágico, mas com essa violência... E aí, para não machucar outras mães, ela desabafou através de textos. Isso é de uma grandeza que eu tô pasma, porque tu foi colocando nos teus textos e as tuas fases do luto. Um luto desse é um luto eterno. É eterno. Mas assim... Mas tu sabe, uma coisa que eu vou te dizer,
Mães enlutadas, muitas vezes, elas não são compreendidas. Por quê? Porque geralmente uma mãe enlutada, geralmente não, todas, ela fala sobre o filho, ela fala muito sobre o filho. Sim, porque ela só daquilo que quer dizer. Manter aquela imagem viva. Ela não quer que as pessoas esqueçam do filho. Ela fala muito, até para uma forma de tornar ele presente no dia a dia. Sabe? E cada coisinha que tu faz, tu lembra, o meu filho gostava disso, o meu filho gostava daquilo. E muitas vezes, essas mães, elas se emocionam. Elas choram. E tu sabe que eu escrevi um dos textos que eu falo sobre o abandono. E eu participo de alguns grupos, né, de mães, e eu fiquei na dúvida se eu devia ou não escrever sobre esse texto. Então eu pedi opinião para essas mães. E algumas me relataram, né, que a família já não convida mais para festas, porque sabe que aquela mãe pode chegar, pode chorar. Ela vai deixar um clima triste. Porque ela vai falar muito. Teve uma mãe que me disse que o irmão dela disse para ela assim: olha, já passou? Já deu? Gente, existe um prazo de validade para o luto? Não existe, ainda mais para o luto de uma mãe. Não existe. A impressão que dá é que a gente morre junto com o nosso filho e a gente tem que voltar. Só que a gente volta falando uma nova linguagem, uma linguagem diferente, que outras pessoas que não passaram por esse trauma, por essa perda, não entendem. Então, assim, por isso que existe muito grupo de apoio com mães. Para te dar um exemplo, ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe, que ela é lá do Rio. Ela é uma querida, assim, ó. Ela é muito querida, muito simpática. E ela perdeu o filho dela, vai fazer 1 ano. E daí ontem ela me mandou assim: Denise, tá chegando o Dia das Mães. E tá chegando com ele o meu desespero. O que eu faço? Me dá uma dica. Por que ela perguntou para mim? Porque ela sabe que eu sinto a mesma coisa que ela sente, o mesmo sentimento, né? Então, o que eu disse para ela? Lembre-se que tu tem outros 2 filhos e que esses outros 2 filhos querem comemorar o Dia das Mães contigo. E aproveita para agradecer a Deus por ter te dado o teu filho de presente. Porque se hoje tu é uma mãe enlutada, foi porque Deus te deu um anjo. Ele quis que esse anjo viesse para ti. Então, faz um almoço gostoso, comemora com os teus filhos. Se tu sentir vontade de chorar, chora. Tu tá com os teus filhos, tu tá com a tua família. Se tu sentir vontade de ir no cemitério, levar flores, leve. Não existe uma cartilha. Não existe. Faz o que tu acha que é bom pro teu coração. Cada um tem, né, exatamente, um jeito de processar isso. Eu não sei se eu tô mais emocionada com a tua dor ou com a tua coragem. Porque eu me identifico muito, Denise. Eu sou uma mulher muito como tu, pé no chão, racional. Mas quando eu me coloco no teu lugar, Peraí, vou secar aqui. Quando eu me coloco no teu lugar, eu vejo tudo isso e eu vejo que tu fizeste dessa dor que certamente não sai de ti. Algo que ajuda outras mulheres, outras mães, encoraja a não ficarem em silêncio, a não aceitarem essa nossa justiça horrorosa, porca, demorada, que é uma injustiça, na verdade. E o desespero de
como é que tu ficou com o Pablo depois, assim? Eu tô misturando os assuntos aqui, mas é porque tudo envolve. Tudo envolve. Porque, assim, teve todo o processo, não sei se tu decidiu cremar, se tu enterrou, como é que tu fez, enfim. Na verdade, assim, eu te falo assim, ó, que 20 dias antes do Júnior falecer, faleceu a mãe do meu padrinho. Até eu chamava ele de pai e o amava como um pai. A avó faleceu e eu fui com um dos netos liberar o corpo. Quando eu cheguei em casa, o Júnior, ele estava jantando e ele perguntou: mãe, como é que foi liberar o corpo da avó? Como é que é? É estranho tu escolher um caixão, uma coisa assim. E ele começou a conversar, ele começou a falar para mim o que ele achava, como ele achava que tinha que ser um velório, como ele achava que tinha que ser um caixão. Ele sempre dizia que, ele disse para mim assim, que o caixão, ele não poderia ser daqueles assim, com as alças douradas, grandes. Ele disse assim, o caixão fica chamando mais atenção do que o morto, sabe? E daí ele falou exatamente tudo como ele achava. E quando ele faleceu, daí que liguei para os parentes, liguei para meus irmãos, no início eu já estava chorando muito, eu vi o rapaz da funerária. E na mesma hora me veio a lembrança. Então chamei meu marido para um canto e conversei com ele. Então nós fomos até a funerária. E meu marido disse: tu escolhe exatamente tudo como o Júnior te falou. Não olha preço. Isso a gente dá um jeito. Só escolhe tudo como o Júnior te pediu. Então, assim, eu escolhi o caixão, escolhemos a coroa, as flores, como eu queria que ele arrumasse. Ele era muito, muito, muito vaidoso. A sobrancelha dele tinha que estar impecável. Ele estava com um projetinho de barba. Eu disse assim, não tire esse projetinho de barba. Então, assim, e nesse momento... Sim, 18, tu falaste? 19. 19, né? Anos, nesse momento, assim, que a gente foi pra funerária, eu sequei minhas lágrimas. Agora, eu não posso mais chorar. Eu não tenho tempo para chorar. Porque eu não iria me perdoar se outra pessoa arrumasse meu filho para despedida. Então, a gente foi, eu e meu marido, o tempo inteiro juntos, com o Pablo, né, junto também. Sim. Chegamos em casa, tinha muita gente, né, a gente pediu para que nos deixasse um pouquinho mais sozinhos, né, nós passamos a roupa do nosso filho, nós organizamos, ele pegou o terço do irmão, que ele gostava muito, o Pablo deu pro Mano, que disse assim, esse terço é do Mano. E nós organizamos tudo para a despedida do nosso filho. Eu não tenho lembrança daí depois, assim, do velório e do enterro. Eu tenho alguns flashes, né? Eu lembro muito bem dele no hospital. Eu lembro no outro dia do Luciano indo para liberar o corpo. Mas assim, no momento em que eu cheguei para o enterro, que eles abriram para tirar o caixão de dentro ali, apagou, né? Então, assim, eu tenho assim, um outro flash, assim, não tenho lembranças dele, né, no leito de morte. Mas eu vou, quando eu tenho que ir no cemitério, eu vou. Muitas vezes eu vou sozinha, né? E eu acho assim, que se ele pudesse no céu dizer alguma coisa pra mim, ele dizia: mãe, pelo amor de Deus, dá um tempo, mãe, eu não tô aí, deixa eu descansar. Porque, olha, eu converso com ele todo dia, mesmo sem ouvir uma resposta. Não desejo, assim, que nem eu digo assim, eu não tenho aquele negócio assim, eu quero que ele volte, eu quero te ver, eu quero que tu apareça. Não, porque infelizmente ele teve que fazer essa passagem. E eu quero que onde ele esteja bem. Mas assim, o meu amor por ele não mudou. Nós éramos muito, muito grudados. Né? Até eu conto uma passagem no livro que alguns dias antes ele tirou uma foto do rosto dele
de lado assim e me mandou pelo WhatsApp: mãe, me manda um beijo, eu tô com saudade. Mal sabia ele que a maior saudade seria a minha. Então, assim, eu não posso admitir que outra mãe passe o que eu passei, que outro irmão passe o que o Pablo está passando, que outro pai, que por mais que os homens, eles, né, tentam ser mais forte, né, a casca mais dura, mas a gente não pode permitir que as famílias sejam destruídas. A minha foi destruída com um tiro de 38. E como é que foi a investigação disso? Tu foi atrás? Porque daí, assim, claro, do jeito que tu é, tem a tua dor, mas tem uma racionalidade muito forte, né? Então, assim, tu tá me dizendo várias coisas, sei lá, depende da crença de cada um, né? Mas ele falar do jeito que ele gostaria, depois ele te pedir um beijo de saudade, parece que as coisas estavam se encaminhando, não que tenha que se encaminhar para uma tragédia, mas parece que ele estava sentindo. Às vezes, eu não sei como é que é o teu tipo de crença, mas já te passou pela cabeça isso? Já. Tu sabe que na segunda, pela manhã, o meu marido, ele teve uma consulta médica e ele resolveu ir até a avenida principal para pegar o ônibus. E no mesmo horário, assim, o Júnior estava saindo para o trabalho. Eu tinha saído para fazer um exame médico, eu não estava em casa naquele horário. Então, os dois, eles foram juntos, né? E pelo trajeto, ele foi conversando com o pai dele. Pai, aqui é no próximo final de semana, no próximo domingo, é dia dos pais, o que nós vamos fazer? Nós vamos para casa do vô. Ainda meu marido brincou com ele: ai, aí eu quero saber do meu presente. Tu comprou meu presente? Claro, teu presente já está encomendado. Ainda o Luciano brincou com ele: por favor, não vai me dar brinde do teu trabalho. Eu não quero brinde, guri. Eles foram juntos, o Júnior desceu no trabalho dele, ficou trabalhando, e o Luciano foi pro compromisso dele. Quando estava voltando, o Luciano chegou a dar o sinal no ônibus, que ele queria descer ali e ele ia convidar o Júnior para almoçar. Daí ele desistiu: não vou atrapalhar porque eu não sei como é que tá, né, é segunda-feira, não sei como é que tá. E o Luciano seguiu para casa. Mas eles foram assim, numa conversa, numa alegria, né, que o Luciano guarda aquilo com muito amor, com muito Sim. amor. Então, assim, às vezes a gente para pensar, né? No domingo, a gente fez um churrasco, a gente brincou, sabe? Foi muito gostoso aquele final de semana. Muito, muito gostoso. E... Foi numa segunda-feira? Foi numa segunda-feira. Tu sabe, Kelly, que o Júnior, nós trocávamos mensagens diariamente, várias e várias vezes. Às vezes ele mandava: mãe, o que tu tá fazendo? Mãe, precisa de alguma coisa? Mãe, faz essa receita para nós, sabe? E naquela segunda-feira, ele não me enviou mensagem. Ele não me enviou. Então, assim, e quando eu cheguei no hospital, que limpei as mãos dele, que estavam sujas de graxas, assim, ele saiu do trabalho sem ter tempo nem de se limpar direito, né? Foi correndo pra casa. Então, assim, quando eu peguei o laudo da necrópsia, lá no finalzinho estava escrito: estômago vazio. Meu filho morreu às 19 horas de uma segunda-feira com o estômago vazio. Que tanto que ele não deve ter trabalhado naquele dia, que ele não teve tempo de me enviar mensagem. Que ele não teve tempo de se alimentar. E tu sabe, Kelly, que meu filho estava indo para casa, e como meu marido não conseguiu almoçar com ele, o meu marido estava fazendo o prato predileto dele. Quando vieram chamar ele. Ele desligou tudo,
e foi atender o nosso filho que estava morrendo. Porque foi perto da tua casa. Foi. Em torno de 800 metros, 1 quilômetro. Muito perto. Muito perto. Então, Uma mãe, um filho de estômago vazio ainda mais com essa ligação de vocês, ele te pedindo receitas e vocês tendo essa troca. Então, assim, é uma pergunta que eu faço. Por que um jovem de 19 anos está trabalhando e um pouco mais velho está matando para roubar? Para querer um bem que não é dele. Possuir algo que o Júnior comprou com o suor do trabalho dele. O que deu errado para esse rapaz estar tão cedo no mundo do crime? Prova disso é a extensa ficha dele. A ficha dele criminal é bem extensa, desde muito cedo. Como é que chegou nele? Porque daí tu não tem os flashes, e que bom, né? Porque é uma autoproteção, com certeza, não lembrar, não precisa ter essa lembrança, né? Mas eu acho que... E como é que foi assim, tipo, não, agora eu quero saber quem foi o filho da puta, desculpa, mas, né? Que fez isso. Tu sabe que eu tava sofrendo pela morte do Júnior, o Júnior faleceu e tal, mas eu não tinha me dado conta que o Júnior tinha falecido porque alguém matou ele. Sim, ele tinha sido assassinado. Tinha sido morto assassinado porque alguém matou. Eu fui entender no dia do enterro, à tarde, que 2 homens bateram na minha porta e disseram: nós somos os 2 investigadores que estamos investigando o assassinato do teu filho. Foi como um soco no estômago. A palavra assassinato. Então, que até aí tu estava na dor. Eu estava na dor, eu perdi o Júnior, mas eu não estava o que causou, né? Então, a partir dali, né, eu fui em algumas consultas com um psiquiatra, psicólogo, porque todo mundo acha que tu tem que amenizar e que tu tem que tomar remédio. Não sou contra. Não, mas cada um reage de um jeito, da sua maneira, né? Por quase um mês eu tomei alguma coisa. Só que ao mesmo tempo que eles te ajudam, eles não te deixam raciocinar. Porque tu fica com aquele sono, tu fica com aquela lentidão. E eu não tinha tempo para isso. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Então, assim, eu bati muito na porta da delegacia. Muito. Sabe? Muito eu pedi informação. E claro, e entendo que não pode ser dada por causa, né, da investigação e tudo, mas assim, eles nos tratavam muito bem, sempre muito educados, né, muito solícitos, mas claro que eu não obtinha as respostas que eu queria. Eu me lembro que um dos investigadores me disse assim: vai ser remetido ao Ministério Público, vai ser feito o inquérito, e uma pessoa que nunca havia entrado em uma delegacia, eu não entendia nada sobre prazo. Sim. Eu não sabia o que era um inquérito, o que era investigação, nada, eu tive que aprender. Então, assim, e quando ele disse para mim: não pega, porque eu acho que talvez vai ser muito forte para ti. Mas eles já, como é que se diz, eles já desconfiavam de alguém? Sim, eles no terceiro dia já pegaram a arma, né? Descobriram a arma. Eles fizeram... Eu não me lembro agora se eles pediram prorrogação do inquérito, mas assim, o Júnior ele foi morto em agosto. Em setembro, o assassino se entregou. Se entregou? Saiu pela porta da frente, porque não foi flagrante. Em outubro saiu o mandado de prisão e em novembro ele foi preso. Então, assim, o dizer não pega o processo é a mesma coisa que dizer: mãe, vai lá e pega. Só que assim, ao mesmo tempo que eu queria pegar um processo, eu ficava pensando assim: pode ser que tenha foto do meu filho exposto, né?
foto da necrópsia, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu olhava vídeos no YouTube. Vídeos de necrópsia, vídeo de pessoas que foram alvejadas com tiro na cabeça, tudo me preparando psicologicamente para aquele momento, porque se já é difícil tu ver de uma pessoa estranha, tu imagina, né? Então, assim, não aconselho ninguém a fazer isso, porque a gente faz isso num momento de desespero. Então, assim, graças a Deus não tinha, mas eu peguei todo o processo, eu li todo o processo, eu estudei o processo. Eu tenho uma prima que é formada em Direito, que ela me ajudou a entender, a estudar né? toda a parte jurídica, né? Então, assim, eu corri atrás, eu realmente estudei penal para poder entender aquele processo. E quando tu chegou a conhecer o assassino do teu filho? Eu acompanhei todas as oitivas, inclusive a do réu. Só que a dele foi feito um vídeo, né? Porque ele para que ele não se deslocasse do presídio, né? Como ele tá encharqueado, ficava aquela. Então, assim, a câmera era uma televisão mais ou menos assim. Eu ficava aqui, meu advogado, e ele ficava mais virado pro advogado dele, pra juiz, assim. Então, assim, ele não chegava a me ver. Ele não chegou a me ver. Mas eu vi ele durante todo o tempo. Até a gente teve que esperar vir uma testemunha. Então, essa testemunha demorou mais de uma hora. Era uma sexta-feira. O trânsito, né? Uma bagunça. Então, assim, essa era uma testemunha que ela estava presa. Então, assim, demorou mais tempo para chegar. Então, nessa uma hora e pouco ali, que eu fiquei olhando pro assassino, eu decorei cada passo dele, cada pintinha do rosto, a maneira que ele mexia as mãos, a maneira que ele mexia os pés, sabe? Tudo. E tu vê a pessoa que te causou a tua maior dor, tá ali do outro lado da tela. Viva. É indescritível. É indescritível. Qual foi o teu sentimento, assim, o sentimento que tu define isso? Como é que eu vou te dizer? É um sentimento de raiva, mas ao mesmo tempo eu não consigo desejar a mesma coisa para ele que ele fez com meu filho, porque eu acho que deve ser a pior sensação tu ter uma arma apontada para ti e tu não ter como te defender. Sim, ainda mesmo atendendo ao pedido do assassino, né? Sofrer, porque é o que eu digo, assim, a gente é sempre orientado, entrega tudo que tem, azar, a gente corre atrás. Tá, mas daí tu entrega tudo que tu tem e ainda assim tu é morto? Porra, sabe? Assim, é o mínimo que eu posso dizer, né? Mas ele segue preso. Segue preso. E ele foi condenado? Não, estou aguardando o julgamento. Mas ele tá encharqueadas, ele tá num presídio de segurança máxima. Tá encharqueadas. Ele foi, bom, pouca coisa a mais de idade, né? Pouca coisa a mais. Eu vou te dizer uma coisa, Denise, eu sabia que ia me emocionar demais com a tua história. Mas mais do que me emocionar, eu queria trazer essa questão que da tua luta, da tua força interna, da minha extrema admiração por ti. Eu não tenho pena, eu não tenho problema, eu te acho uma mulher, assim, com certeza o teu filho conversa contigo. Eu não tenho dúvida disso. Certamente ele está assistindo aqui esse episódio, eu não tenho dúvida. E tem pessoas que passam por esse tipo de dor e fazem disso um vitimismo. Talvez por isso muitas mães enlutadas também sofram. Mas, e também tem gente que não quer, assim, aquela coisa, não vou convidar porque a pessoa, que tu falaste isso, né? A pessoa vai chorar, ou a pessoa vai isso, ou a pessoa não quer. Deixa a pessoa decidir, convida a pessoa, né? Se ela não quiser ir, ela vai dizer, olha, ainda não tô bem para sair, ponto. Mas tomam decisões por ti a partir disso, né? Acho que o grande recado aqui é não desistam, né? A Denise deixou muito claro.
não desistam. Ela tá nessa causa, ela tá focada em ajudar outras mães, né? Repercutindo. Mãe, Amor e Justiça. Eu, assim, além de recomendar o livro por ser algo que foi escrito por ela, eu ainda perguntei antes de começarmos aqui, ele tem as fases que ela viveu, e isso, sim, foi o que ela quis oferecer para as outras mães. E eu fiz questão de te trazer para o mês das mães, não porque eu quero expor aqui tragédia, não, é porque eu acho que mães vivem tantas coisas, e o Dia das Mães ele é sempre tão assim floreado, e né? Tá, mas e as mães que perderam, que estão sem um pedaço de si? É sobre isso que a gente tem que falar. É sobre como muitas delas certamente não tiveram ou não têm a força que a Denise tem. Mas fica, na verdade, um apelo. Não somente a justiça, segurança novamente, mas que vocês, mães que passaram por uma tragédia dessas, não desistam. Eu fiz questão de trazer a Denise porque ela é um exemplo de uma mulher que não desiste, que conversa com o filho, que fez tudo o que ele pediu, se conectou com ele e segue conectada, e sendo um exemplo, sendo uma referência e ajudando outras mães. E isso é de uma grandiosidade, de um coração gigantesco. Então, obrigada. Toda a minha admiração. Obrigada. O meu abraço inicial, ele foi forte, foi apertado, porque eu só sabia rapidamente da tua história, mas antes de encerrar com um brinde, eu quero te abraçar, porque eu também sou mãe e eu senti essa dor. Assim como eu te dei quando tu chegaste, pela tua coragem de ter vindo até aqui, por falares de um tema tão delicado, tão doído, mas que te encorajou e segue te encorajando e tá ajudando muitas e muitas mães, e sem deixar de fazer um brinde ao Júnior, a ele. Obrigada. E desejo assim, que todas as mamães, né, lembrem-se que se tu tem mais algum filho, que não seja só o teu anjo, lembre que ele também precisa de carinho, ele também precisa desse colinho no Dia das Mães. Ele também vai querer comemorar contigo. Então, assim, beijem seus filhos, abracem muito, porque muitas mães não estão tendo essa oportunidade. Com isso, gente, eu encerro mais um episódio. Agradeço mais uma vez a Denise por essa lição de coragem. Mãe, Amor e Justiça, né? Até o próximo episódio. O programa Afrodite na Globoplay é daqui, é para todo mundo. Obrigada.